Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e boa madrugada para os que estão acompanhando de madrugada. Louvado seja o Senhor por essa madrugada, por essa palavra, pelo privilégio de estarmos aqui compartilhando mais um devocional, mais uma revelação, uma reflexão poderosa do Senhor para os nossos corações, através da sua rica, viva e eficaz palavra, queridos. E a leitura hoje é aqui em Salmos 30, 11 e 12, que diz assim: Mudastes o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestistes de alegria, para que o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. E o salmista está dizendo, que o Senhor mudou o seu pranto em alegria, toda aquela veste de dor, de sofrimento. O Senhor te deu a ele vestes de louvor. E o Senhor, queridos, transforma sim. O Senhor transforma todo o nosso choro em alegria, toda a nossa dor em cura, toda a nossa escassez em suprimentos, a nossa insegurança em estabilidade, o nosso processo, a nossa luta em um grande testemunho. O Senhor é um Deus poderoso, maravilhoso e transforma todas as coisas. E eu estava lendo aqui o devocional onde diz que o autor está falando que a sua filha estava ali desenhando tranquilamente com seu giz de cera. Daqui a pouco aquele giz se partiu ao meio e ela foi chorando até ele, dizendo que agora ela não tinha mais aquele lápis que tinha quebrado. E o pai dela disse: não, filha, agora você não tem um só lápis, você tem dois, porque tinha quebrado ao meio. E muitas vezes que acontece situação nas nossas vidas que a gente não vê uma saída, que nós olhamos aquela dificuldade, não achamos uma solução imediata, e ali nós choramos, nos frustramos, questionamos, mas o Senhor não está querendo diminuir nada em nossas vidas, o Senhor está querendo multiplicar. Muitas vezes o Senhor nos tira de um lugar, coloca em outro, porque o Senhor sabe que aquele outro lugar nos fará crescer, prosperar muito mais do que naquele lugar que a gente está. E esse exemplo aqui do autor me fez lembrar de uma situação que eu e meu esposo passamos. Nós, durante 10 anos construímos em um terreno onde nós pagávamos impostos, e ali foi combinado com os donos dos terrenos que nós moraríamos ali, pagaríamos o imposto, construiríamos, e a pessoa garantiu que aquele imóvel não seria vendido, que a gente poderia ficar ali tranquilos, seguros, E nós estávamos confortável ali, estávamos bem tranquilos, achando que estava ótimo assim, E estava, para nós estava, mas o Senhor tinha coisas muito maiores. Algo muito, mas muito, muito maior. A palavra do Senhor fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, queridos, se o Senhor está te tirando de um lugar, te colocando em outro, se você perdeu um emprego, o Senhor está abrindo uma nova porta. Não é para diminuir, não é para te deixar em dificuldade, mas é para te fazer portador de grandes testemunhos, colecionar testemunhos da grandeza do Senhor. E eu sei, queridos, que a gente ali, acomodado, confortável naquela situação, não imaginávamos, que de repente nós estaríamos sem teto, sem chão. Nós recebemos uma ligação, meu esposo atendeu uma ligação e eu não sabia quem era, o que era. E ali, durante a ligação, ele questionava algumas coisas e depois começou a chorar e dizer que não era justo, eu não estava entendendo. Quando ele chegou, me explicou que nós estávamos praticamente sendo despejados, que nós teríamos que em 30 dias procurar um novo lugar para morar, porque aquela casa tinha sido vendida. Então, queridos, nós nos encontrávamos ali sem chão, sem direção, sem saber para onde iríamos com nossos 2 filhos.
mas o Senhor já tinha tudo, né? O Senhor não perde o controle. E o Senhor nos deu algo muito maior, o Senhor transformou todas as coisas. E depois nós entendemos o porquê que o Senhor estava nos tirando daquele lugar e nos colocando em outro. E queridos, o Senhor, quando a gente está andando com Cristo, não há perdas, né? Como diz esse louvor, andando com Jesus, não há perdas. O Senhor é um Deus que tem muito além do que a gente imagina ou sonha para nos conceder. E foi lindo trabalhar do Senhor, e o Senhor nos deu, olha, não tenho nem palavras para dizer o quanto que o Senhor abençoou e multiplicou o trabalho das nossas mãos. Nós achávamos que tinha perdido 10 anos de trabalho, mas o Senhor restituiu muito mais de tudo que nós tínhamos, né? A glória da segunda casa foi muito maior do que a primeira, e nós não conseguimos somente um imóvel, mas 2, 3, e o Senhor tem abundância, né? Da insegurança, o Senhor nos deu estabilidade. E o nosso título de hoje é Novos Começos, e o Senhor tem, né, nesse novo ano, novos começos. Esteja aberto para viver o novo do Senhor. Não murmure, não blasfeme, não reclame. Tenha sempre um coração grato. Lembre-se que o coração grato aformoseia o rosto, que a alegria do Senhor é a nossa força. E a leitura diz assim, queridos: há alguns anos, quando minha filha Isabela ainda era criança, estava sentada desenhando com seu lápis de cera. De repente veio até mim chorando, segurando o que restava de um de seus lápis, que havia partido ao meio. Com os olhos marejados, ela dizia que havia perdido seu lápis favorito. Aquele momento poderia ter acabado ali, em frustração e tristeza, mas olhei para ela com um sorriso e disse: filha, agora você tem 2 lápis dessa cor. Seus olhos brilharam e num instante a tristeza se transformou em alegria. Ela saiu pulando, comemorando o novo lápis que havia ganhado. Às vezes a vida faz o mesmo conosco. Parte algo ao meio, interrompe nossos planos, quebra expectativas, dói. Mas a verdade é que Deus tem o poder de transformar perdas em multiplicações, lágrimas em celebrações. A forma que enxergamos as circunstâncias muda tudo. Quando passamos a olhar com os olhos da fé, começamos a perceber que é possível extrair um grande ensinamento diante de cenários contrários. E é verdade, queridos, o Senhor nos faz enxergar, o Senhor nos faz enxergar grandes ensinamentos em cenários contrários. Como a gente cresce, queridos, como a gente se fortalece, como a gente amadurece. E talvez hoje você esteja olhando para algo que se quebrou em sua vida, um sonho, um relacionamento, uma segurança. Talvez esteja segurando as metades do que um dia foi inteiro e pensando que tudo está perdido, mas o Pai, que vê além das aparências, talvez esteja sussurrando: você não perdeu, eu estou multiplicando. Em Isaías 61:3 nos lembra que Deus transforma cinzas em coroa e pranto em óleo de alegria. Escolha enxergar as metades como os novos começos. Afinal, com Deus, até um lápis quebrado ganha um novo sentido. Então, queridos, com Deus, com o Senhor, não há perdas. E no meio daquele processo, no meio da dificuldade, nós conseguimos enxergar algo novo. O Senhor realmente transforma todas as coisas, principalmente nos dá um crescimento espiritual gigantesco. A palavra do Senhor aqui em 2 Coríntios 12:9 diz assim, é o Senhor falando para Paulo: a minha graça te basta. As marcas passadas podem ser dolorosas, mas são transformadas em fontes de força e sabedoria, ajudando-nos a viver um dia de cada vez. E a nossa frase do dia de hoje diz: as cicatrizes geram em nós forças para vencer um dia de cada vez. E as dificuldades, as cicatrizes realmente geram em nós forças, queridos. E
A nossa palavra-chave é transformação. A palavra revelada pelo Espírito Santo, a palavra-chave é transformação. E o Senhor transforma mesmo seu choro em sorriso, sua dor em cura, sua escassez em abundância. Transforma sua luta em um grande testemunho, suas inseguranças em estabilidade. Em Isaías 43:19 diz que eis que faço nova todas as coisas, e agora mesmo está surgindo. Porventura não percebeis? Porém um caminho no deserto, rios no ermo. E Deus faz tudo, Deus transforma tudo. O Senhor nos dá esperança. A palavra nos diz que Ele criará um caminho no deserto, rios no ermo. E isso significa abundância e refrigério em dias difíceis. Abundância e refrigério. Deus nos traz mudanças, oportunidades, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. É no momento difícil, queridos, que nós vemos a mão do Senhor estendida, Ele sendo o nosso socorro bem presente no dia da angústia, Ele sendo um Deus fiel, um Deus supridor, um Deus provedor, um Deus protetor. Então, não se preocupe com nada, queridos, não fique questionando nada. Não, nosso título é Novos Começos, e para nós termos novos começos, muitas vezes, teremos que ser tirado de um lugar, colocado em outro, As mudanças que o Senhor faz em nossas vidas são para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E vamos orar, meus amados, vamos orar para que o Senhor fale melhor nossos corações, O horário já se avançou, que o Senhor possa falar grandemente ao seu coração, que nesse segundo dia do ano, nós possamos estar abertos a entender, os novos começos que o Senhor tem para nós, as novas oportunidades, crescimento, amadurecimento, principalmente espiritual, queridos crianças. Precisamos crescer e amadurecer muito espiritualmente nessa busca diária com o Senhor, através dos devocionais, através da leitura da palavra do Senhor, porque o Senhor tem resposta, direcionamento e luz para nossas vidas. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, quantas vezes, Pai, em meio a situações de pressão, perda, injustiça, calúnia, achamos que estamos sós e não encontramos saídas imediatas, e isso nos causa dor, frustração. Mas aprendemos, Senhor Jesus, através da Tua palavra em Salmos 30, 11 e 12, que o Senhor transforma, Pai, o nosso pranto em dança. O Senhor transforma o nosso lamento em vestes de alegria. Senhor Jesus, o Senhor, ó Pai, nos ensina a louvar a Ti em toda e qualquer situação. Pai amado, ajuda-nos a reconhecer que a cada, Senhor Jesus, a cada dia, Pai, a cada começo, Senhor, há uma oportunidade de crescimento, de renovação. Que o nosso coração, Deus, sempre cante louvores a Ti, independente de qualquer circunstância, Senhor. Independente de qualquer situação. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que a Tua alegria é a nossa força, Pai. Como diz a Tua palavra em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. E é através dessa alegria que nós adquirimos resiliência, que nós adquirimos poder, que nós adquirimos força, para continuar. Porque o Senhor, ó Pai, é a nossa fonte inesgotável de força. O Senhor é a nossa rocha eterna. Pai querido, queremos aprender mais e mais de Ti, Jesus, como diz a Tua palavra em Amós, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Ti, Deus. E nós queremos, Senhor, por isso buscamos mais e mais de Ti. Senhor, enche os nossos corações, Pai, da Tua paz, da tranquilidade, Senhor Jesus, de equilíbrio,
Ah, Deus, nos dá, Senhor, estabilidade. Tira todo medo, toda insegurança, toda dúvida, Senhor. Ah, Deus amado, renova, Senhor Deus, as nossas mentes, como teu devocional estava nos dizendo ontem, Pai, para que nossas mentes fossem renovadas, que o Senhor possa renovar. Renova, Deus, as nossas mentes, para que possamos, Senhor Deus, ter novos comportamentos, para adquirirmos novos resultados, Deus. Que possamos entender, Senhor, os processos, as dificuldades e saber que o Senhor está conosco em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ah, o Senhor segura nossas mãos e nos ajuda. O Senhor nos fortalece. E o Senhor não nos diz, não temas, eu sou contigo. Obrigada, Senhor, porque sabemos que o Senhor é conosco. E te louvamos, te bendizemos, Senhor. Te agradecemos por esta madrugada. Te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Que o Senhor possa, Deus, falar em nossos corações durante toda essa madrugada, todo dia. Deus, que a tua palavra seja o alimento constante para as nossas vidas. Eu te peço, Senhor. Te louvo, te agradeço em nome de Jesus pela vida de cada amado que acompanha os devocionais, Senhor. Abençoa, direciona, ilumina, fortalece, Senhor. Dá suprimento, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Amém, amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Que você tenha um dia de vitória. Que o Senhor continue falando ao seu coração. Que possamos, querido, aprender cada dia mais do nosso Mestre, que é humilde, que é manso, que tem tantas coisas maravilhosas a nos ensinar. Beijo grande no seu coração. Fique com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.